E para nos ajudar a conhecer os benefícios da corrida, a forma correta também de praticá-la, hoje nós vamos conversar com o fisioterapeuta Thales Henrique, que está aqui comigo para nos ajudar a esclarecer tudo isso e também para a gente poder praticar muito bem a corrida. Afinal de contas, é um esporte bastante completo, não é, Thales? É um esporte que tem crescido muito ultimamente, de forma universal, né, pela facilidade, pelos benefícios que ele pode trazer, não a nível físico, mas a nível social, né? Porque como é um esporte coletivo, as pessoas se interagem, as pessoas criam um networking. Então, de certa forma, ele age em diversos domínios da vida humana. Então a gente parte do físico para o mental, que são duas esferas que precisam andar juntas, né? A corrida proporciona. Com certeza. Até pela questão, pessoas que são mais tímidas começam a se tornar mais sociáveis e fora os benefícios físicos, né? E principalmente cardiovasculares que essa modalidade esportiva ela pode desenvolver no corpo humano. Thales, todo mundo pode praticar corrida? É preciso ter alguma avaliação prévia para que a pessoa inicie a corrida ou realmente todo mundo pode fazer? Bom, é aquela questão. Da mesma forma como o CrossFit, né? Exige um tipo de corpo que a gente chama de biótipo ou biotipo, né? É fundamental para a prática dessa modalidade, a corrida também, tá? Então eu sempre oriento quando as pessoas me procuram a equipe da UI, é exatamente ver se realmente o corpo está dentro do padrão necessário para realizar a prática esportiva. Ah, mas eu gosto de correr na praia. Tá, você pode correr, mas será que seu corpo aguenta 10 km, 20 km? Talvez não, tá? Talvez sua estrutura musculoesquelética não seja adaptada para esse tipo de modalidade. Aí vem a questão das lesões, que é outro ponto que a gente pode debater hoje. Então, na verdade, não é só sair por aí, não. É preciso realmente ter ideia daquilo que seu corpo aguenta, daquilo que seu corpo tem capacidade de iniciar de forma que seu corpo vá se adaptando à modalidade. É mais ou menos assim? É mais ou menos isso, tá? Da mesma forma como pessoas procuram fazer treinamento funcional, crossfit, qualquer outra modalidade, a gente analisa e vê se realmente existe uma estrutura osteomioarticular, tá, indicada para esse tipo de modalidade. Quem pratica corrida precisa praticar algum exercício de fortalecimento ou a corrida já é suficiente? O indicado e o que a gente fornece aqui é exatamente um trabalho multiprofissional. Então, o indivíduo ele não é preparado somente para a corrida em si. Ele precisa de um trabalho específico para a modalidade que ele escolheu praticar. Então, o que a gente precisa fazer, primeiramente, é uma boa avaliação, né? Nós sabemos que uma boa avaliação, ela de certa forma, ela nos dá dados importantes para que a gente possa elaborar uma estratégia, um protocolo de intervenção para maximizar as funções biomecânicas para aquela modalidade. Thales, quais são os erros mais corriqueiros que o atleta mais amador acaba cometendo? Aquele que não tem treinador, aquele que se joga porque quer fazer uma caminhada, quer fazer uma corrida. Quais são os erros? Olha só, a gente publicou um artigo, tá, há uns 2 meses, que o artigo é bastante interessante. Foi aplicar no questionário para os corredores, que esse tipo de corredor a gente chama de corredor recreacional, tá? Então a gente aplicou um questionário e eles responderam. Quando a gente avaliou, a gente percebeu que a maioria, tá, reconhecia que um dos principais fatores que levavam a ele se lesionar era exatamente o aumento do volume de treinamento. Olha só, por conta própria. Por conta própria. Um exemplo, ele teria que correr 20 km durante uma semana. Aí ele correu o quê? 30, 35, 40, tá? E o volume de treinamento é uma variável que a gente tem que estar de olho, tá? Porque a pessoa pode estar levando o corpo ao limite físico. Quando vai chegar numa prova, não aguenta. Ou quando vai fazer o famoso longão, não aguenta também. Muitas vezes aquele corredor recreativo, como você falou, ele vai se deixando levar porque o corpo dele, tecnicamente, aparentemente, né, de acordo com o cardiovascular dele, está suportando. Então não é só por aí, você não deve avaliar então só o seu cardiorrespiratório, perdão. O seu cardiorrespiratório não, tem que também levar em consideração outras coisas. Principalmente a biomecânica, né? O ser humano, para ele se locomover, ele precisa dos ossos, junto com os músculos e articulações, né? Que a gente chama de aparelho osteomioarticular.
E a avaliação que a gente faz aqui na UI é uma avaliação que a gente chama de avaliação funcional. O indivíduo chega, a gente identifica, qual é a modalidade esportiva? Eu quero correr, eu quero me preparar para a maratona de Nova York. Tá. Então a gente vai planejar e a gente vai criar uma avaliação específica para a modalidade. Um exemplo, o jogador de futebol, ele precisa, em alguns momentos, ele dá o salto que a gente chama de salto bipodal, que ele salta com os dois membros inferiores e aterriza com esses dois membros. Mas na prática da corrida, esse indivíduo ele corre dando pequenos saltos unipodais, uma perna de cada vez. Tá. Então, quando a gente vai pegar um indivíduo como esse, a gente não vai fazer uma avaliação com salto bipodal, porque ele não salta dessa forma. Ele salta de forma unipodal. Então, a gente elenca alguns testes e a gente faz a avaliação em cima do gestual desportivo. E a partir daí a gente começa a ver certas disfunções que aparecem nesses testes que vão fazer com que a gente possa corrigir na hora da intervenção, tá? Então, a fisioterapia junto com a educação física é fundamental nesse processo, porque os testes são testes que são aplicados por ambas as partes e na hora que a gente senta para discutir é muito importante, porque o fisioterapeuta vem para a correção dessas disfunções biomecânicas e o profissional da educação física ele vem para preparar o corpo, para realizar protocolos que minimizem essas disfunções também, junto com o fisioterapeuta, e possa, a partir daí, elencar exercícios específicos para a modalidade. Esse é a cereja do bolo. Então, assim, a gente consegue obter resultados assim surpreendentes quando a gente realmente trabalha de forma muito profissional. O tênis, a escolha do tênis é importante, faz diferença? A escolha do tênis, muito debatido, né? As pessoas falam demais, né? Então, às vezes cria-se moda em relação ao tipo de calçado, mas assim, de tanta publicação em cima disso, já que é uma temática que é bastante discutida, chegou à conclusão, a comunidade científica chegou à conclusão, que o tênis específico é aquele que seja leve e que seja confortável para você. Agora, em relação ao peso, se você for uma corredora que está se preparando para uma maratona, a maratona a distância é bastante grande, é considerável. E para cada 100 gramas de peso do calçado, aumenta 1% o gasto energético. Aí você vai dizer, 1% é muito pouco. Não é. Não é porque você está correndo 40 quilômetros. Então, 1% ele vai influenciar sim no seu desempenho. Mas para um atleta que corre 5, 10 quilômetros... Que é apenas para o corpo, atividade física. Seria melhor aquele tênis que para ele seja confortável. Tá? Agora, tem corredores que estão fazendo treinos rápidos, estão se preparando. Eles preferem aqueles calçados que a gente chama de minimalistas. Eles são mais baixinhos, porque geralmente eles dizem assim, eu quero sentir o chão. Eu quero sentir que eu realmente estou correndo em cima do chão. Eu quero senti-lo na hora que eu estiver pisando. Mas quando ele vai para a prova, aí ele coloca um tênis que tem um sistema de amortecimento melhor, superior, para poder ele aguentar toda a prova. Mas quando ele faz o treino, ele utiliza mais o minimalista. Hidratação faz diferença também, né? Com certeza, até porque a corrida, né? Um detalhe que eu acho que você não sabe, nós somos os únicos seres vivos que possuímos a capacidade de percorrer longas distâncias. Você sabia disso? Não sabia. Exato. Aí o pessoal diz, sim, mas tem um guepardo. Sim, o guepardo, o corpo dele é especializado em dar o sprint, que é a corrida, aquele tiro. Depois ele não consegue mais correr, ele não consegue aguentar. Por quê? Porque a gente tem um sistema, tanto biomecânico como fisiológico, para poder manter essa prática, até porque nós éramos predadores, tínhamos que correr e a gente conseguia pegar a presa não pela velocidade que a gente exercia, mas pelo cansaço. Olha só. Né? Então, a hidratação sim é importante, até porque quando a gente percorre longas distâncias, a gente meio que, não é que prejudique, mas existe uma atividade renal alta. E principalmente as pessoas que têm problemas renais, elas têm que procurar um médico, principalmente um médico do esporte, que possa avaliar e ver se realmente existe ou não capacidade dessa pessoa realizar uma prova de longa distância.
porque a atividade renal ela é exigida ao seu limite. E a pessoa pode descompensar ao praticar uma prova de 30 a 40 quilômetros. Pois é, e esse alerta é muito importante, afinal de contas a gente sabe que hoje a corrida está muito popular. Então são muitas provas que existem por aí de 5, 10, 20 quilômetros e as pessoas vão se jogando aleatoriamente. E aí agora a gente está percebendo que não é bem assim, não dá para ser sempre de forma aleatória. É preciso realmente ter um cuidado especial com o seu corpo, principalmente você que está dando continuidade à corrida, levando um pouco mais a sério. Thales, em relação a tempo de treinamento, um treinador amador iniciante, digamos, ele deve começar de quanto em quanto tempo? Correndo trotes, alternando com caminhada, como deve ser isso? Bom, aí entra o profissional da educação física, tá? Eu digo que qualquer praticante de esporte, sem ter um acompanhamento, ele vai estar abrindo uma porta muito grande para o início de uma vida de lesões. E quanto maior o número de lesões durante essa vida, essa prática esportiva, mais rápido ele vai se afastar dessa atividade. Então, assim, eu como um fisioterapeuta, o meu olhar é biomecânico, tá? É puramente biomecânico. A questão do condicionamento físico, aí é o profissional da educação física, tá? E é até bom porque, como professor, em sala de aula eu trabalho muito essa questão. É cada um no seu quadrado, mas criando as interseções. Isso, né? se unindo em equipe. Se unindo. Né? Eu não trabalho sozinho, tá? Depois que eu experimentei o trabalho em equipe, eu não abro mão. Tá? Não abro mão. O trabalho realmente é outro, né? É outro. Não, olha, eu gostaria que todo mundo pudesse experimentar isso. É totalmente diferente. Ô, Thales, é preciso aquecimento antes de iniciar uma corrida? Sim. A gente precisa, o que o pessoal fala, acordar o corpo, né? Fazer com que, principalmente a musculatura seja oxigenada para poder ela se preparar para essa prova de longa distância, tá? E o alongamento? Alongamento, tá. Existe uma grande discussão sobre isso, tá? Eu devo alongar antes ou não da atividade? Bom, o ideal seria você alongar no momento que você não tivesse que correr. Um exemplo, puxando para academia. Hoje eu vou malhar membro inferior, então seria indicado que você não alongasse agora o membro inferior, alongasse amanhã, que você fosse malhar membro superior. Por quê? Porque se a sua atividade, tá? Se o objetivo é potência, tá? Então, alongando a musculatura, eu levo o que a gente chama, existe um termo específico na área que é chamado de desvantagem mecânica. É como se eu fizesse que o músculo perdesse potência pelo fato de eu separar, tá? O que a gente chama de banda Z. Então, existem duas proteínas que fazem a contração, que é a actina e a miosina, e a partir do momento que você alonga, para você conseguir fazer esse movimento aqui, que é a contração, você leva mais tempo. Então, isso vai incidir diretamente na potência muscular. Tá? Então, se é uma pessoa da terceira idade que ele está querendo caminhar ou correr só para qualidade de vida, para ele tanto importa você alongar antes ou depois. Mas se é para uma pessoa que está querendo cada vez mais baixar o tempo, né? A uma pessoa que quer correr, que quer melhorar o desempenho físico, o indicado seria alongar em outro momento, não antes da atividade. Então vamos falar das lesões, afinal de contas é importante e acaba sendo rotina, né, na vida do atleta. Infelizmente, acaba sendo uma rotina na vida do atleta que não se prepara adequadamente. E até agradeço a oportunidade, por quê? Porque quando se fala de lesões, as pessoas apenas dizem assim, estou com a dor no quadril, estou com a dor na coluna, estou com a dor no joelho. Então, o que é que seria essa dor no quadril, essa dor no joelho e na coluna? Bom, geralmente, né, como o indivíduo ele realiza uma prática que exige muito dos membros inferiores, as pessoas esquecem que os membros inferiores eles se encaixam na coluna, né? O osso do quadril ele se encaixa no sacro, né, que faz parte da coluna vertebral. Então, existem realmente lesões em corredores, lesões lombares. As lombares são as mais frequentes? Veja só, depende, né, que a gente vai conversar daqui a pouco, depende do tipo de contato inicial do pé, tá?
Foi feito um estudo muito interessante, inclusive, que ele, de certa forma, mapeou quais seriam os principais tipos de lesão em corredores com base no tipo de pisada. Né? Na verdade, é de contato inicial do pé. Ou o indivíduo ele toca o pé inicialmente com o calcanhar ou com o antepé. Então, eles começaram a avaliar e perceberam que aqueles que apresentam o contato inicial com o retropé, que é o calcanhar, eles aumentam a probabilidade, tá? A maioria apresenta lesão de joelho e quadril, tá? Aqueles que apresentam contato com o antepé, geralmente são lesões voltadas à parte posterior da perna, tá? Como também a famosa canelite, né? O que é canelite? Dor na canela, mas o que é canela? Essa parte anterior da perna, principalmente essa parte mais inferior e medial. E depois eu posso explicar para você o porquê dessa dor ser localizada nessa região. Com isso, né, a nossa prática mudou muito, né? Então a fisioterapia, junto com a educação física, tem crescido de forma assim, exponencial nos últimos 10 anos, principalmente dos 5 para cá. Por quê? As publicações vêm aumentando e a gente tem realmente melhorado a forma de avaliar e de tratar, com base nesse mapeamento de lesões. Então, quando eu pego um paciente que tem um tipo de lesão como essa, eu avalio logo o tipo de contato inicial. Então, eu percebo que muitas vezes essas lesões estão relacionadas também com a mudança desse padrão. Então, às vezes o profissional diz assim, você corre colocando o calcanhar, tem que pisar o melhor seria pisar com o antepé, sendo que a pessoa aprendeu desde criança a correr colocando o calcanhar primeiro. Então, o corpo ele foi adaptado para isso. Aí, de repente, eu digo, não, você vai ter que correr agora 30, 20, 40 quilômetros, colocando agora os dedos como contato inicial, sendo que o corpo não está preparado. Então, eu vou sobrecarregar principalmente o quê? Panturrilha. É como se saísse um pouco do eixo? É como se a musculatura ela não conseguisse aguentar essa demanda. A demanda é muito alta para a musculatura que, desde o início da sua vida, não foi preparada. Está adaptada a outra forma. Não foi adaptada. Então, esse artigo, ele critica exatamente isso. Ele mostra que o melhor seria o quê? Já que ele tem esse contato inicial com o calcanhar, eu vou analisar outras variáveis que podem estar relacionadas com essas lesões. E eu vou maximizar o corpo dele para suportar essa carga física. E a gente tem visto que os resultados são muito bons. Obrigada, Thales. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos mostrar a forma correta, algumas formas, na verdade, né? Correta de se praticar a corrida. Algumas dicas importantes que vão te ajudar na sua performance. Não sai daí que a gente volta já.